Muito boa tarde e bem-vindos e bem-vinda ao webinário Conversando sobre Infância Urbana e Desigualdades, um evento que é promovido pelo projeto CRICITI, em colaboração com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, e que conta com a participação dos professores Levin Diniz Carvalho e Paulo Castro Seijas, como oradores convidados, e desde já agradecemos a disponibilidade de ambos para estarem hoje connosco. Gostaria de apresentar Eunice Castro Seixas, doutorada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, com background em Psicologia. É investigadora no Centro de Sociologia Económica e das Organizações, Sócios, Investigação em Ciências Sociais e Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. É investigadora responsável do projeto CRICITI, As Crianças e o Seu Direito à Cidade, combater a desigualdade urbana através do desenho participativo de cidades amigas das crianças. É um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. É autora de várias publicações nacionais e internacionais. Bom dia, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Eu vou apresentar a Catarina, que é outra moderadora e co-organizadora também deste evento, juntamente com o ISCPS e o Paulo, também é co-organizador, além de orador convidado. Então, Catarina Tomás é socióloga, ela é coordenadora, professora coordenadora na Escola Superior de Educação de Lisboa, autora de várias publicações nacionais e internacionais nas áreas da sociologia da infância, direitos da criança e perspectivas sociológicas sobre educação de infância. Também é investigadora do projeto CRICITI. Se calhar antes de vos apresentar, Paulo e Levindo, não é? E de vos dar a palavra, vou fazer só algumas notas preliminares sobre o projeto CRICITI, porque é que este tema das desigualdades e da infância urbana é importante no âmbito do projeto CRICITI. Portanto, estamos aqui hoje para uma conversa informal, sobretudo, sobre a infância urbana e desigualdades. E este é um tema, de facto, caro ao projeto CRICITI. Este é um projeto em Sociologia, financiado pela FCT, sobre o direito das crianças à cidade. A equipa do CRICITI, em Lisboa e no Porto, tem analisado esta questão do direito das crianças à cidade a partir de vários estudos de caso, centrados em diversos espaços públicos, com ênfase nos espaços verdes, na cidade de Lisboa e na cidade do Porto. Todo este trabalho tem sido apresentado ao longo destes 3 anos do projeto, que vai acabar agora no final deste mês, em eventos científicos, nacionais e internacionais, e divulgado também em várias publicações nacionais e internacionais, em português e em inglês. Podem ser consultadas no site do projeto. Eu gostaria só de fazer uma breve referência a algumas das mais recentes publicações. Designadamente saiu um e-book exatamente sobre este tema do direito das crianças à cidade, perspectivas desde Portugal e do Brasil, coorganizado por mim, pela Catarina, com 2 colegas do Brasil, Márcia Gobi e Clarista Isidro dos Anjos, que conta também com contribuições daqui de todos os presentes, na verdade, e também um pós-fácil de João Teixeira Lopes, que também é investigador do projeto CRICITI e coordenador de estudos de caso do Porto. Gostaria também de referenciar, para o caso estejam interessados em ler, um artigo que surgiu recentemente, saiu recentemente publicado na Frontiers in Sociology, do Diogo Guedes Vidal comigo, sobre infraestruturas verdes para as crianças. Está em inglês, mas aconselho a leitura. Children's Green Infrastructure, Children and Their Rights to Nature and the City. E sairá ainda este mês de maio um artigo na Children, Youth and Environment sobre o caso do Jardim Vasco da Gama em Belém, antes e depois da pandemia, e as questões da turistificação e o direito à cidade, e o direito das crianças a brincar e a usufruir de espaços verdes. É um artigo da minha autoria com Catarina Tomás, Maria Fernandes Jesus e Nicolas Jaqueta. Algumas notas apenas sobre este tema, não é? De infâncias urbanas e desigualdades, que nos traz hoje aqui à conversa. A questão das desigualdades no acesso à cidade e usufruto de condições de vida urbana é simultaneamente uma problemática central da questão do direito à cidade,
e, ao mesmo tempo, um elemento essencial para caracterizar as restrições e as potencialidades que se colocam à concretização dos direitos das crianças. E é por isso que é fundamental uma análise das múltiplas infâncias e das desigualdades que pautam a vida das crianças nas cidades do Norte, do Sul global, dentro do Norte, dentro do Sul global. Na verdade, se entendermos esta dicotomia Norte-Sul global, não como geográfica, mas como uma metáfora das relações de dominação e de poder, temos que olhar, de facto, para um Sul dentro do Norte e para um Norte dentro do Sul também. Esta questão das desigualdades urbanas e o modo como as mesmas impactam nas crianças e no seu direito a usufruir da cidade e a participar em processos de planeamento e gestão urbana, tem efetivamente sido um mote para os investigadores do nosso projeto, do projeto CRICity, e potenciado uma reflexão sobre a acessibilidade, a inclusão e a qualidade dos espaços públicos e a sua apropriação e usufruto pelas famílias com crianças de diferentes idades, etnias, classes sociais, nacionalidades. Os nossos estudos têm-se debruçado também sobre o modo como o processo de urbanização e as políticas neoliberais que se inscrevem no espaço urbano podem constituir-se como fatores de restrição da cidadania da infância e agravamento das tais desigualdades, pensando, por exemplo, nas questões da mobilidade, da fragmentação do espaço urbano, da insularização, da institucionalização, fatores já referidos e analisados, por exemplo, por Manuel Sarmento, no seu célebre artigo sobre estas questões, mas também de outras questões como a privatização, a mercadorização, a gentrificação, a turistificação do espaço público. Portanto, todas estas questões têm sido de algum modo pensadas e refletidas também nas publicações de maneira diferente pelos investigadores do CRICity. Finalmente, só uma nota final, eu não me quero mesmo alongar, porque este espaço é para os oradores convidados, não é para mim. Parece-me fundamental salientar aqui como o direito das crianças à cidade não pode ser analisado sem analisarmos também o direito dos seus pais, cuidadores, cuidadoras à cidade. O que implica que uma cidade boa para as crianças é também uma cidade que providencia às famílias condições a nível de recursos de tempo, por exemplo, de energia, saúde mental também, e também de espaços, de estruturas acessíveis e de qualidade, de espaços verdes, de espaços públicos de qualidade, inclusivos, para que as famílias possam usufruir da cidade com as suas crianças. Pronto, são mesmo assim umas notas preliminares. Ainda quero fazer uma referência especial ao dossiê da Civitas, que estamos a organizar, porque é sobre este tema. Portanto, o Levindo, eu e o Paulo estamos a organizar um dossiê especial da Civitas, revista de Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul, do Brasil, subordinado ao tema A Infância Urbana nas Ciências Sociais, Problemáticas e Desafios Metodológicos. Será publicado ainda este ano, não sei exatamente em que mês, depois dirás, Levindo, se souberes, no número 3 da revista. Portanto, a ideia de fazermos esta conversa é também uma maneira de celebrarmos, não é? Este dossiê especial, começámos a falar sobre estas questões, que ainda não saiu, mas vai sair, e que foi um dossiê que suscitou muito interesse em Portugal, no Brasil e noutros países, muitas submissões, e ainda não acabou o processo de revisão, portanto, tivemos mesmo muitas submissões. Noto que a Civitas é uma publicação Qualis, A2, indexada também na Scopus, Quartil 2. Muito obrigada, Levindo e Paulo, também pela vossa colaboração, pela nossa ideia conjunta, não é, de fazermos este dossiê. A Catarina, queres começar por apresentar os convidados? Com certeza. Parabéns, desejosa também de que o vosso dossiê saia, que certamente é um contributo muito importante para esta área, portanto, obrigada aos três pelo trabalho. Bom, vamos falar dos nossos oradores, ou agradecer-vos uma vez mais a vossa generosidade e a partilha de conhecimento nesta área. Professor Levindo Diniz Carvalho é professor na Faculdade de Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. É mestre em Educação, tem experiência como pesquisador e docente nos campos da educação, infância, especialmente nos temas Educação Integral,
Infância e Cultura, Infância e Cidade, Cidadania na Infância. É membro do grupo TEIA, Territórios, Educação Integral e Cidadania, e coordena o NUPEI, o Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Educação Infantil, ambos na Faculdade de Educação, na Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, bem-vindo. Eu posso apresentar o Paulo, não é? O Paulo é antropólogo e sociólogo, é professor na Universidade de Lisboa, no ISCPS, investigador do CAP, Centro de Administração e Políticas Públicas, e do CITá da FEUP, da Universidade do Porto. Eu não sei exatamente o que é o CITá, mas depois o Paulo pode explicar. Com especialização principal em estudos e políticas urbanas e territoriais e ambientais, tem 16 livros publicados como organizador ou autor e mais de 100 artigos e capítulos. Foi consultor e investigador para organizações como Médicos do Mundo Portugal, Sociedade Portuguesa de Autores e para municípios, Cascais e Santa Cruz, Madeira, e governos, Timor-Leste e Angola. Posto isso, Catarina? Muito bem, então, na próxima hora, aproximadamente até às 8 horas da noite de Portugal, iremos conversar com os nossos ilustres convidados sobre o tema deste webinar, portanto, infância urbana e desigualdades. E a proposta que lhes fizemos e a proposta de organização deste webinar é que se promova o diálogo e esse diálogo se faça a partir de um conjunto de questões que tanto eu como a Eunice iremos colocar ao Levin e ao Paulo. E começaria eu por perguntar, Levin e Paulo, começaria mesmo por querer saber como é que foi o vosso encontro profissional como investigadores com as temáticas deste webinar, portanto, a ideia das infâncias urbanas e das desigualdades. Quem quer começar? Você, Paulo. Posso começar eu? Obrigada. Sou mais velho, não é? Então, viva, boa tarde a todos, a todos os que aqui estão, a todos os que nos estão a ouvir ou nos vão ouvir mais tarde. De facto, a minha entrada neste território, estava exatamente a pensar sobre isso antes de entrarmos aqui, qual tinha sido a minha entrada neste território das infâncias urbanas. E foi, sem dúvida, quando estava a fazer o meu doutoramento, portanto, nos anos 90. Nos anos 90 eu estava a fazer o meu doutoramento sobre duas realidades na cidade do Porto, relativamente opostas. As ilhas, que em Lisboa se chamam vilas ou pátios, e que no Brasil se chamam vilas, e no Chile se chamam callejones, e por aí fora, quer dizer, são realidades que sobrevivem da era industrial, realidades operárias, que na Inglaterra se chamavam back-to-back houses e blind-back houses, e foram grandemente destruídas nos anos 60, mas em Portugal e em outros países ainda subsistem. E eu estava a analisar essa realidade e também estava a analisar a realidade oposta, que era a dos condomínios fechados e privados, que também existem em Portugal desde os anos 80, que também existem no Brasil e por aí fora. Bom, e lembro-me perfeitamente, atacando então esta questão, lembro perfeitamente eu na altura arrendei uma casinha dentro de uma ilha para fazer trabalho de campo, que é quase, digamos, um emblema, não é, da antropologia, e portanto, para além de passar o dia, acabei por arrendar durante algum tempo uma casa. E lembro-me perfeitamente do seguinte, lembro-me de algumas conversas, e de algumas conversas entre miúdos, de algumas conversas entre pais e filhos, dos miúdos que faziam os deveres no corredor. Portanto, as casas são muito pequenas e o trabalho da escola era, ao fim e ao cabo, empurrado para aquele espaço entre a casa e a cidade. E isso em si mesmo até era um símbolo, não é? Portanto, era empurrado para o corredor,
que era um espaço intersticial entre a casa e a cidade. E para aqueles miúdos, para muitos daqueles miúdos, não seria para todos, se calhar, claro, mas para muitos daqueles miúdos, a escola era uma luta. A escola era uma luta. E já tinha sido para os seus pais. Quer dizer, aqueles espaços são conchas, eram, porventura, estão. Agora, mudando alguma população, mas porventura continuarão a ser, agora porventura com população migrante, mas eram e ainda porventura são conchas e fortalezas que reproduzem determinado tipo de pobreza urbana e de desigualdade, e em que a desigualdade se nota quer na relação dos pais com os filhos, quer na relação da casa com a cidade, através do interstício que o corredor representa, quer a relação dos miúdos e dos pais com a escola e com a educação. Sendo a escola, obviamente, uma luta, um espaço de batalha. O espaço de batalha pela cidade que não se consegue conquistar. Portanto, que não se consegue, porque muitas vezes, lembro-me, que uma das conclusões, às vezes, dos pais para os filhos era: olha, pá, deixa, depois de, às vezes, dizerem mal dos professores, dizerem mal das escolas e tal, uma das conclusões era: olha, deixa lá, pá, és burro como o teu pai também foi. Para falar dele próprio, não é? És burro como o teu pai também foi, deixa lá, pá, pronto. E isto representava, ao fim e ao cabo, esta conclusão, a frustração de não aceder à cidade. Exatamente a frustração da desigualdade e da ausência do direito à cidade. E como aqueles espaços em Concha e Fortaleza eram uma evidência da reprodução dessa desigualdade e dessa exclusão social, não é? Era uma geografia da exclusão. Pronto, esse foi o meu primeiro contacto óbvio. Escrevi em alguns textos a simbologia do corredor e como de facto esses espaços urbanos evidenciavam em si mesmo uma distância dentro da cidade. São espaços dentro da cidade, mas evidenciavam enclaves, enclaves de isolamento, ilhados, que impediam o acesso à cidade, quer aos pais, como a Eunice disse, não é? Quer aos pais, que também se sentiam excluídos, quer aos filhos. Era uma reprodução, não é? Era uma reprodução. E vou já parar, mas por incrível que pareça, muitas vezes, mesmo quando havia, e eu vivenciei também, mesmo quando havia, digamos, aparentemente, a possibilidade de saída do enclave, porque às vezes podemos dizer, então, mas qual é a causa? Será económica? Mas às vezes, quando há a possibilidade económica de saída do enclave, há valores culturais, por vezes, que se sobrepõem, a importância da quase família que se cria naquela pobreza, uma solidariedade de pobreza que se cria e que leva a que as pessoas ponderem entre o risco de sair e a manutenção daquela familiaridade, e alguns, e eu vi isso, não saem. Não saem mesmo tendo a possibilidade de sair. E, portanto, não é apenas uma questão económica, poderíamos às vezes pensar, é uma questão mais vasta de económica, sim, mas também de ethos, não é? De cultura, de valores. Portanto, a desigualdade urbana é muito complexa, os processos de desigualdade são históricos, não é? São históricos, são constitutivos da própria cidade. Eu considero que a cidade é uma estrutura antropológica de criação e de convivência das diferenças, e nessas diferenças está a igualdade. Foi uma maneira histórica de agregarmos desigualdades, não é? Uma das maneiras de dizermos isso antropologicamente é que, não, enfim, os animais têm território e hierarquia. E nós tínhamos uma distância, agora estou a falar em termos antropológicos, em termos de filogénese, nós tínhamos uma distância territorial
aos nossos adversários, aos nossos inimigos, aos perigos. E essa distância diminuiu fortemente quando criámos cidade, não é? Essa distância diminuiu aumentando a hierarquia. Portanto, diminuímos e mitigamos a distância territorial, criando uma outra distância, não é? Que é a hierarquia. Não é? E essa hierarquia é muitas vezes apoiada em processos ideológicos. E, portanto, a cidade é intrinsecamente desigual. Superar essa desigualdade é sempre bastante difícil. E as crianças são muitas vezes, digamos, vítimas e sintomas e consequências dessa desigualdade. Obrigada, Paulo. Ouvindo? Vais contar um pouco do encontro com a área? Sim. Bom, primeiro saudar vocês, muito obrigado pelo convite, Eunice, Catarina, queria parabenizá-las pelo CRICIT, parabenizar a Eunice especialmente por estar aí com a batuta, como maestra desse projeto tão importante. Eu acho que a qualidade e a abrangência dos trabalhos também do CRICIT revelam a potência desse tema, a transdisciplinariedade que o tema da infância e a cidade convoca, né, para a gente compreender a complexidade da experiência social das crianças urbanas da infância urbana. Queria então parabenizá-la pelo projeto, dizer que também é uma celebração agora nas semanas finais do projeto a gente poder conversar e também já ouvi-la sobre todos esses resultados, né? Então, parabéns, Eunice, uma alegria fazer parte um pouco aí da história do projeto a partir dessa atividade aqui. E Catarina também, né, que já nos conhecemos a longa data, né, Catarina? Espero que possamos ter aí um encontro presencial. O Paulo já está me devendo um café na minha próxima ida a Lisboa, então que esse seja o café virtual, não é, desse encontro. Depois fazemos esse presencial quando for possível. Então, muito obrigado pelo convite. Respondendo inicialmente essa primeira questão, eu acho que é importante dizer que o tema da infância e a cidade, no contexto brasileiro, latino-americano, ele ganha contornos muito específicos, considerando também uma história das políticas de educação, considerando que a escola é a principal instituição de acolhimento, salvaguarda, e onde as crianças estão a maior parte do tempo. Né? Assim, a gente pode dizer que mesmo nos bairros, nas realidades periféricas mais distantes, no Brasil, quase sempre a distância geográfica está atrelada a uma maior condição de desigualdade ou de precariedade na oferta dos equipamentos públicos na cidade. Então, muitas vezes a escola significa quase que o único equipamento público, a única chegada de serviço ou de direitos das crianças, né, nas grandes cidades. Então, meu trabalho de compreensão e de investigação sobre a criança e a cidade, ou sobre as infâncias e as cidades, nasce no meu trabalho de doutoramento, na compreensão do que a gente chama aqui das políticas de extensão da jornada escolar ou da educação integral em tempo integral, sobretudo porque o Brasil é um dos países que ostenta uma das menores jornadas de tempo da escola, né? As crianças ficam uma carga horária muito pequena na educação formal, e tem se discutido nos últimos anos a necessidade, o direito dessa extensão da jornada escolar, não só no sentido de reproduzir um turno no contraturno. Em Portugal há quem chama esse modelo assim, de escola a tempo inteiro, né? Mas no sentido de ampliar as dimensões formativas e direitos das crianças. Então, especialmente uma experiência que eu estudei opera nessa ideia da extensão da jornada escolar, mas não numa lógica de escolarização das crianças, ou de institucionalização da infância, mas no diálogo entre escola e outros equipamentos públicos do bairro, do território, em que esses outros equipamentos, o centro social, a biblioteca, a praça, o centro de esportes, passam a ser espaços que as crianças frequentam. Então, é um modelo de institucionalização que não necessariamente traz uma invisibilidade da criança. Isso é bem interessante, dialoga muito com o conceito do que se chama também as cidades educadoras, mas toma formas muito peculiares no contexto brasileiro, em que muitas vezes essa presença das crianças no espaço público, na circulação entre a escola e os equipamentos públicos, significa, inclusive, disputar espaços com a violência, com o tráfico, significa disputar o território da cidade e disputar concepções
de cidade que vistas como lugar apenas de transição, não lugar de passagem, né? E extensiona toda essa ideia da desigualdade no território urbano que o Paulo estava trazendo, porque as cidades brasileiras e as metrópoles brasileiras apresentam territórios de exclusão e espaços exclusivos, né? É interessante tensões entre o que é o asfalto e o que a gente chama o asfalto e a favela. Então, é muito interessante pensar que esse modelo de institucionalização da infância dialoga com o espaço público e nos interroga a pensar que educação é essa que se dá também na relação dos equipamentos e dos espaços públicos. Então, foi um pouco nesse horizonte que eu me aproximei dessa experiência. É muito interessante a gente pensar que, na realidade das grandes cidades brasileiras, a gente tem, como é óbvio, vocês já viram isso e já debateram, inclusive nas produções de vocês, essas diferentes formas de se viver a infância e diferentes formas também de experimentar e de usar a cidade, né? O Brasil, os jornais brasileiros foram capazes, por exemplo, de construir uma manchete do tipo: menor assalta criança na porta da escola, né? Então é interessante pensar que duas crianças no mesmo espaço público foram enxergadas aí pelos médios de diferentes formas muito distintas, né? Então, quem é o menor, quem é a criança, qual é o pertencimento racial desse que foi chamado menor, quem foi a criança que é assaltada. Então, esse jogo de alteridades também dessas diferentes infâncias nos espaços públicos tem sido objeto aí do meu interesse nos últimos anos, e aí eu tive experiências em diferentes outros projetos, sempre na relação da educação e da infância no território ou no espaço público. Acho que isso responde um pouco aí, que tem outras questões que eu quero falar, mas a gente vamos compartilhando também. Queria ouvir vocês e o Paulo. Queria também dizer que eu adorei esse formato do diálogo, né, do seminário. Não é uma conferência, não é uma aula, a gente vai contando. Essa informalidade também é interessante, é atrativa para quem vai nos assistir e tudo. E por ser diálogo, Paulo, eu não sei se tu queres reagir também ao ouvindo, se surgiram algumas ideias ou queiras falar, reagindo também. Sintam-se à vontade para fazer isto, reagir ao que o outro disse. Mas, de qualquer modo, eu vou colocar já uma outra questão, que era que projetos ou até que estudos tiveram e têm especificamente sobre este tópico, e se querem falar um bocadinho mais em pormenor dos vossos estudos, dos vossos projetos sobre este tópico. Queres começar tu, Paulo? Sim, posso começar. Bom, como vocês creio que sabem, eu trabalhei mais ao longo da carreira as cidades em vários aspectos, e portanto, em particular a infância e as crianças. Aconteceu que durante o doutoramento, de facto, foi muito evidente esse enfrentamento com as crianças do corredor, não é, das ilhas, foi muito evidente, mas ao longo da minha carreira não estudei muito as crianças. Mas claro que estudei agora no CRICITI e já vamos lá. Mas o facto de não ter estudado tem em si mesmo explicações, não é? Que o que acontece, e mesmo no CRICITI nós notamos isso, é difícil aceder às crianças, não é? É difícil estudar, é difícil estudar determinadas populações, não é? E as crianças é exatamente aquelas populações que é difícil estudar. Elas estão resguardadas, o seu tempo está controlado entre a casa e a escola. Portanto, o espaço público grandemente é-lhes retirado às suas vidas, a não ser espaços especificamente construídos para elas. Aqui, enfim, já foi dito por vários investigadores, estamos aqui a repetir, mas acho que é importante, não é? Há aqui um isolamento, também uma especificidade espacial, não é? Das crianças, que faz com que elas se tornem quase invisíveis, não é?
quase invisíveis enfim, com as regras éticas cada vez mais apertadas, torna-se extremamente difícil, ou pelo menos, enfim, implica um grande esforço da parte dos investigadores em termos de pedidos, de solicitações, de autorizações para aceder às crianças. Isso foi certamente uma das razões que me levou ao longo a não trabalhar diretamente com crianças, ainda que, enfim, tenha trabalhado de uma forma ou de outra, enfim, em algumas vezes, mas não diretamente, não diretamente, não é? E eu acho que esta ideia de invisibilidade, não é? De, enfim, uma dualidade que me faz sempre lembrar, devo dizer, faz sempre lembrar-me o livro Vigiar e Punir do Foucault, que estabelece claramente, digamos, as dualidades na cidade e como essas dualidades, como é que a cidade cria espaços específicos para cada um dos seus personagens, não é? O delinquente vai para a cadeia, o operário está na fábrica horas e depois o resto do tempo há de estar em casa a dormir, não é? Portanto, também tem a sua invisibilidade. A criança, da mesma maneira, quer dizer, é institucionalizada na escola e o resto do tempo há de estar em casa. Portanto, a cidade, a partir do sistema de disciplina geral, como está escrito no livro Vigiar e Punir, e que é uma junção das duas disciplinas medievais, não é? De bloco, portanto, a da lepra e a da peste. Enfim, essas duas disciplinas convergem no final do século XVIII numa disciplina geral, e essa disciplina geral institucionaliza toda a gente. Basicamente é isto. Institucionaliza toda a gente, não é? Toda a gente tem é como se toda a gente tivesse um estigma, toda a gente está sob processo judicial continuado, não é? E toda a gente é institucionalizada. Pronto. E há aqui uma certa homologia, que aliás, mais uma vez o Foucault diz, uma certa homologia entre exatamente o delinquente, o operário, a criança, quer dizer, são todos subordinados, e é nessa subordinação que são institucionalizados. Portanto, é também em função disso que nós temos dificuldade em aceder às crianças, mas é exatamente essa dificuldade em aceder que nos deve levar a analisar as razões dessa dificuldade, não é? Portanto, para dizer o que o Lefebvre diz, o Lefebvre diz que Karl Marx focou-se muito no direito à moradia e no direito ao trabalho, mas não teve o enquadramento geral da cidade, não é? E dos processos que a cidade criava enquanto desigualdade. E o Lefebvre, não é? No livro que celebra os 100 anos do Capital, que é exatamente esse ensaio, o direito à cidade, o que ele diz é que o problema central não é o da moradia, não é o da habitação, dizemos em português de Portugal, ou da moradia em português do Brasil, creio eu, não é o da habitação, nem é especificamente o do trabalho, não é? Exatamente o direito à cidade como um todo, ou se quiserem, utilizando Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ao fim e ao cabo é basicamente isso, é o direito a ter direitos. E o que acontece é que as crianças não têm direitos. Não são só as crianças são equiparadas aos demais subordinados que não têm direitos. Não é? Portanto, há aqui uma institucionalização do outro. Eu queria dizer ainda, para terminar, depois já passo, queria dizer ainda que o que me parece, e pelo menos o que eu procurei analisar ao longo de algum tempo, enfim, da minha carreira em termos de cidade, é que
O facto de nós termos essa perspectiva agora é que primeiro houve a institucionalização do outro, entre os quais está a criança. E a partir de certa altura, quer dizer, basicamente essa eu dato, mas podemos conversar sobre isso. A partir dos anos 80, o eu hegemónico passou a auto-isolar-se. Ao invés de apenas excluir o outro em instituições, o eu hegemónico passou a criar cidades muito especificamente de elite para si. E aconteceu, já agora para entrarmos no norte e no sul global, isso aconteceu quer no norte global com os condomínios fechados e privados, alguns deles com tudo, inclusive para crianças, a piscina, o parque, o circuito de manutenção, a sala de festas, onde convida os seus amigos da sua turma, da sua classe, não é assim? Da sua classe social. E no sul global também, com esses condomínios, e em alguns casos quase, não é? Cidades de elite, não é? Cidades no sentido de partes de cidade, não é? Partes de cidade. Estou a pensar, por exemplo, em Luanda. No caso de Luanda, é uma parte de uma cidade, não é apenas um condomínio, não é? É uma parte de cidade. E, portanto, o que acontece a partir dos anos 80, quanto a mim, mas é discutível, não é? Isto é uma hipótese, é que a questão complexificou-se porque há exclusão do outro, a heteroexclusão, se quisermos, acresce a autoexclusão do eu, não é? Numa cidade fragmentada, numa cidade de exclusões múltiplas e fragmentada, não é? Claro, podemos dizer que esta distopia cabe em todas as cidades, é verdade. Há cidades em que cabe mais e cidades em que cabe menos, não é? Mas, de facto, assiste-se a essa fragmentação, não é? Que torna, ao mesmo tempo que há uma série de processos que também temos conhecimento, a partir dos anos 70, enfim, processos de emancipação, não é? Processos de emancipação que vamos tendo consciência, e as cidades amigas das crianças, ao fim e ao cabo, fazem parte de um desses processos de emancipação e de conscientização dessas exclusões múltiplas, não é? Bom, é isto um pouco que eu vejo e que partilho convosco, não sei se partilham das mesmas ideias, mas tem sempre alguma graça partilharmos isto de forma informal e não em termos de texto escrito. Obrigada, Paulo. Lindo. Então, eu podia ficar aqui até mais tempo ouvindo o Paulo, ia estar uma alegria. Quero fazer perguntas para ele. Mas, Paulo e colegas, respondendo também essa ideia dos projetos, né? Eu acho que eu comecei respondendo um pouco isso, essa ideia das experiências das relações escola e cidade. Eu queria reiterar algumas questões e responder trazendo uma experiência mais recente de investigação que tivemos aqui, né? Uma questão que eu queria reiterar é como que eu entendo que, no contexto brasileiro, o debate do direito à cidade está intrinsecamente relacionado a essa perspectiva das cidades educadoras, né? Porque o que a gente tem descoberto a partir das experiências, das investigações e das políticas é que as crianças, de fato, disputam esse território urbano. Tanto as crianças que estão nesses bolsões de exclusão, quanto as que estão nesses territórios exclusivos, que também não circulam, né, Paulo, pela cidade real, que não saem dos seus condomínios, né? Muito curioso, tem uma tese, uma investigação de uma filósofa que fez pesquisa aqui no nosso programa de pós-graduação sobre os quartos das crianças de elite e os espaços onde elas residem, quantos portões a investigadora tinha que atravessar até chegar nas casas ou nos apartamentos em que as crianças moravam, quer dizer, elas vivem em um outro universo completamente distinto e também não transitam pela cidade. Então, essa ideia de disputar o espaço e de pensar iniciativas de visibilidade das crianças no espaço público tem sido uma
uma tônica do meu trabalho que envolve também uma lógica de pesquisa aplicada, que é muito comum no nosso campo da educação, que é de como pensar investigações que podem incidir, de fato, na construção de políticas públicas, né? Mais recentemente, no primeiro ano da pandemia, eu queria relatar um pouco essa investigação. Nós fizemos um trabalho de escuta de crianças aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi uma pesquisa nesse contexto aí do que a gente chamou de uma sociologia da urgência, porque a gente queria ouvir as crianças, as primeiras a serem retiradas do espaço do convívio social e as últimas a regressarem, agora com o retorno das atividades presenciais, né? E foi muito interessante compreender como que um conjunto de elementos que marcam a desigualdade na cidade afetaram e afetaram mais fortemente as crianças, né? Além da gente ter podido ouvir nessa investigação que se deu em contexto remoto, à distância, crianças das mais diferentes realidades, das ocupações urbanas, de vilas, favelas, de quilombos urbanos, crianças de movimentos sociais urbanos em Belo Horizonte, estou dizendo aqui da nossa região metropolitana, que são 34 municípios e quase 4 milhões de habitantes. A gente conseguiu, então, uma representatividade desses diferentes contextos familiares. Foi muito importante que a investigação tenha podido ouvir pelas vozes das crianças elementos que nós já tínhamos hipóteses, né? Quer dizer, as crianças negras e mais pobres eram as que tinham menos acesso, por exemplo, a equipamentos digitais, ou acesso à internet, ou compartilhavam a internet, mas o cruzamento disso com os dados, por exemplo, do que a gente chama assim aqui, Paulo, de déficit habitacional, era muito impressionante. Quer dizer, como compreender a experiência, essa pesquisa foi muito importante, porque ela teve tanto uma dimensão de denúncia, mas como nos ajudou a pensar aí o que alguns autores chamam de privação multidimensional de direitos, né? Eram essas mesmas crianças que estavam em coabitação, mais de uma família vivendo na mesma casa, nesses territórios, que compartilhavam espaço físico e equipamentos para atender as atividades, por exemplo, remotas que as escolas criaram de manutenção de vínculo com as crianças no início da pandemia. Então, foi muito potente para discutir um conceito que me é muito caro, que é essa ideia de uma governança multinível dos direitos das crianças em contextos de vulnerabilidade extrema, que é o que a gente vive no Brasil e em muitos países da América Latina, né? Foi impossível pensar na experiência social das crianças na pandemia sem levar em conta a insegurança alimentar, a dimensão do direito negado, direito à habitação ainda precarizado, né? E essas estruturas que geraram, por exemplo, casos muito emblemáticos, vocês devem ter ouvido falar no Brasil, na cidade do Recife, de uma empregada doméstica que levou o filho para trabalhar no contexto da pandemia, porque a patroa exigia, então, que o trabalho doméstico dela continuasse, numa situação em que a patroa, cujo irônico sobrenome é Corte Real, pediu a essa empregada que ele fosse passear com o seu cão, e o filho dela ficou, então, no apartamento, e por uma desatenção da patroa, essa criança saltou e caiu de uma janela e morreu, do 9º andar de um prédio. Então, para a gente pensar, então, essas camadas de exclusão e o que significa a experiência, e aí uma pessoa que foi cuidar dos filhos e do cão da outra, e perdeu seu próprio filho nesse contexto. Então, essas situações que também tem uma dimensão de denúncia, e aí muito curioso, porque aí quando a gente vai pensar em que lugar que esse prédio, que essa patroa foi construído, e o edifício, o nome do prédio em que essa família abastada vive, Edifício Maurício de Nassau. Então, isso nos ajuda a pensar também as irônicas lógicas coloniais que estão reproduzidas nos sobrenomes, nos pertencimentos raciais ou étnicos, e na experiência dessa infância subalternizada nesses processos de exclusão que também se materializam nesse território urbano, né? Um verso aí de uma canção do Caetano Veloso sempre me toca muito, que parece que ainda é construção, mas já é ruína. É um pouco do que a gente vê em muitas cidades brasileiras e nos equipamentos públicos, e quer dizer, a gente vive um pouco esses espaços de exclusão, um pouco nessa ideia do inacabamento, né? Por outro lado, eu acho que é muito interessante perceber que são também essas infâncias brasileiras, né, que interrogam uma ideia de infância global, de infância hegemônica, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que foi um movimento social importante brasileiro, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que os tidos sem infância, que lutaram
né, pela promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que criaram uma campanha contra o assassinato de crianças que estavam em situação de rua. Então, essa ideia também nos ajuda a questionar que imagens nós construímos das infâncias e que papel as infâncias têm no sentido também da participação política e da luta pelos seus direitos, né? Os movimentos, por exemplo, de ocupações urbanas hoje no Brasil esse é um dos movimentos sociais mais importantes, aliado ao movimento dos trabalhadores sem terra, mas os movimentos de ocupações urbanas têm feito da luta pela moradia, um direito que é de toda a família, não um direito só das crianças, mas também das crianças, uma emblemática experiência no sentido de reivindicar, e muitas vezes as crianças e os direitos das crianças tomam frente, por exemplo, numa ação judicial de retomada de posse de um prédio que está ocupado por famílias, muitas vezes o Poder Judiciário mantém as famílias ali, considerando que as crianças têm direito à habitação. Então, é muito interessante esse jogo, de como é que os direitos das crianças e o direito à habitação das crianças se sobrepõem ao direito, no caso aí, de uma ocupação da propriedade privada. Então, é interessante perceber essa potência do discurso e da prática das crianças nesses espaços de exclusão. É um pouco por onde eu tenho trabalhado, por onde meus estudantes têm temas que os meus estudantes têm, meus orientandos têm trabalhado aqui, então é muito instigante para mim conversar nessa perspectiva aí da investigação, da denúncia, da reflexão, né? E é interessante a gente pensar também nas relações Brasil, Portugal e dos países de língua portuguesa, em África, sobretudo, né? Recentemente a gente teve uma notícia muito interessante que eu acho que nos interessa, que é relevante para todos nós aqui, a aprovação de uma cátedra da Unesco das cidades educadoras, Brasil, Portugal e Guiné-Bissau. Eu acho que pode ser um projeto interessante. Eu estou envolvido com outros colegas desses 3 países. Eu acho que pode ser um espaço interessante, porque é um projeto longo, de 5 anos, em que a gente pode ter espaços de interlocução, de troca, compreendendo também as sutilezas, as nuances dessa história, né, de colonização e também dessa história, e pensando no que as investigações em cada uma dessas realidades podem ensinar umas para as outras. Então, esse espaço aqui é bacana para a gente celebrar isso também. Obrigada, Lindo. Estamos aqui a pensar com que é este formato, quantidade de informação interessante para quem nos ouve e nos vai ouvir neste caso, também essa partilha das vossas experiências, da vossa investigação e de alguma forma nas vossas falas, não é? Utilizando uma expressão que é muito do Brasil, os dois já foram de alguma forma respondendo a esta questão seguinte, mas de qualquer forma, considerando que podem existir e existem diferentes concepções culturais de infância e diferentes experiências de ser criança, não é? Vimos agora aqui, nos vários contextos do Norte e Sul globais, talvez agora pudesse ser interessante sistematizar alguns dos aspectos que já foram avançando no vosso discurso, mas quais são os aspectos que realçariam para pensar a questão das infâncias urbanas em articulação com a questão das desigualdades? Portanto, que aspectos é que na sociedade contemporânea, naquilo que são as vossas investigações, as vossas experiências, que aspectos realçariam? Então, eu, antes de responder a essa questão, que já está aqui anotada, ainda queria voltar um pouco atrás, porque não queria deixar de referir, até em diálogo aqui com uma expressão que o Levindo me parece muito útil, porque de facto relaciona o trabalho dele e os interesses dele com os meus, que é a questão da governança multinível dos direitos da criança. Nós fizemos um trabalho que já incluímos dentro do CRI-CITI, foi logo no início do CRI-CITI e incluímos dentro do CRI-CITI, que é um dos trabalhos que eu sinceramente considero que foi interessante e que poderia ser replicado. E que foi o trabalho que foi feito num concelho, que é o Concelho de Cascais, num concelho como um todo. E aqui a pertinência da questão. Num concelho como um todo, tendo como centro a participação, que é um dos aspectos que a mim me é caro, dentro da área das políticas públicas, a participação cidadã. Não é? E neste caso concreto, a participação cidadã de crianças e jovens. Pronto, e o que nós fizemos
Foi uma coisa aparentemente bastante simples, mas, quanto a mim, que deveria ser feita mais vezes, republicada, que é partindo dos conceitos do geógrafo Yves Foutuin, que é topofilias, topofobia, toponegligências, né? E acrescentando-lhe a ideia de propostas de mudança, o que nós fizemos foi, através de um mapeamento digital, portanto, utilizando sistemas de informação geográfica, um mapeamento digital, solicitávamos nas escolas às crianças e jovens que mapeassem no concelho. Isto foi também, obviamente, com o apoio da Câmara, porque senão era muito difícil. Esta entrada nas escolas teve o apoio da Câmara e as escolas, as crianças e jovens pontuavam no mapa do concelho os lugares dos quais não gostavam, portanto, as topofobias, os locais dos quais gostavam, as topofilias, e portanto que frequentavam, e também perguntávamos se frequentavam sozinhos ou com os familiares. E depois ainda perguntávamos nos lugares que não gostavam o que é que mudariam. Pronto, e este simples questionário, mas um questionário associado a sistemas de informação geográfica, deu-nos mapas, os chamados mapas de Kernel, ou mapas de intensidade, são mapas de calor, ou seja, os lugares mais fortemente indicados apareciam mais vermelhos, não é? E, portanto, deu-nos mapas do concelho claramente fáceis, num segundo de visualização, fáceis de entender por qualquer político, de que aqueles lugares serão lugares de intervenção prioritária porque gostam, ou porque têm medo de lá passar, ou porque são assaltados, ou por outra razão qualquer, não é? Ou visualmente são feios, ou são inseguros, também tínhamos estas razões, não é? E, portanto, eu acho que isto é muito importante do ponto de vista do cientista social, porque há uma coisa que o cientista social deve ter em conta: uma relação rápida e direta com as políticas públicas e com os políticos, e que não seja meramente de crítica às políticas, mas que também seja, que eu seja contra a crítica às políticas, muito pelo contrário, mas que para além da crítica possa também possibilitar ferramentas para políticas públicas e para a tal governança multinível de que o Levin fala e que eu concordo a 100%. Ou seja, é necessário percebermos quais são as falhas a vários níveis. O Levin falou infraestrutura, alimentação, podia ser espaços públicos, etc, etc. Nós podemos fazer isso com o tal sistema de informação geográfica e mapas de Kernel, podemos fazer para, digamos, regiões mais vastas e não apenas para pequenos bairros. Podemos fazer para o concelho. É útil, porque, de facto, os políticos governam num determinado âmbito e às vezes é-lhes difícil atuar, digamos, muito pontualmente, não é? Enfim, não quer dizer com isso que eu não seja a favor de políticas de acupuntura urbana. Sou muito a favor de uma acupuntura urbana, porque as pequenas mudanças podem ser gatilhos para grandes mudanças, não é? Pronto, mas queria falar disto, porque há bocado o tema era exatamente os trabalhos que a gente fez, e de facto houve trabalhos que fizemos, este foi um deles, e que poderia ser replicado e que me parece pertinente em relação à governança. Também queria dizer que também fizemos depois um outro trabalho sobre menos, enfim, talvez menos impactante, mas exatamente na ajuda em Lisboa, analisámos jardins de infância e percebemos, só para isso talvez também a entrada neste segundo tema das concepções de infância, percebemos, apesar de não termos explorado muito isto, eu acho que há aqui muito a explorar, que é dentro dos parques infantis,
há parques que estão em espaços públicos que eu diria de convergência, ou seja, em que crianças de várias classes sociais podem aceder, e depois há parques infantis que são quase propriedade exclusiva, diríamos assim, de determinados bairros, e especificamente de bairros sociais. Curiosamente, parece-me, eu diria que há aqui ainda muito para explorar, pelo menos eu não explorei o suficiente, mas sei que há estes dois tipos de parques infantis e que vale a pena explorar, que é uns mais de convergência interclassista e que estão posicionados espacialmente em centros, digamos, centros cívicos, que possibilitam essa convergência, e depois há, de facto, parques infantis quase exclusivistas e que levam à exclusão, não é? E que levam à exclusão. Mas, curiosamente, eu diria, acho que há aqui um paradoxo, que é muitas vezes eu posso estar enganado, é uma hipótese que ponho, não é uma assertividade plena, mas muitas vezes os bairros, esses bairros sociais, devido talvez ao seu impacto, ao número de famílias que abrigam, quase que exigem um parque infantil. E depois o parque infantil ou não é usado, às vezes não é usado, é tal construção que já é uma ruína, ou seja, como o Levindo disse, de facto são abandonados, não é? Ou então são usados porque é o caso, em 2 casos ali na ajuda, os parques infantis, esses 2 parques infantis que são exclusivos de bairros sociais, estão mais ou menos abandonados. Não sei quantos no resto do país, em quantos no resto do país essa situação se repete. Seria interessante saber, não é? E até que ponto esse paradoxo deve ser alvo de uma análise social e de uma intervenção política e pública, que é o tal paradoxo de os bairros sociais, devido ao seu impacto, querem um parque infantil, mas ao mesmo tempo esse parque infantil não é adequado e de facto não possibilita uma infância intercultural. Não possibilita que as várias crianças de vários estratos sociais convivam entre si. E, portanto, ele é nefasto, não é? Pronto. Mas isto acontece, deveria talvez ser alvo de uma investigação mais aprofundada. Não sei se já foi noutros espaços, talvez o Levindo possa aqui contribuir, não sei se já foi, mas foi algo com o qual nos deparamos. Eu paro aqui, ainda não falei das diferentes, mas passo a bola para depois falarmos das diferentes infâncias. Levindo? É bom, também não respondendo a questão, mas comentando o Paulo, eu queria só dizer que eu acho que é interessantíssimo a iniciativa do mapa que você disse, dessa investigação. Eu não conheço o trabalho, vou ler com muito entusiasmo. E existem, de fato, várias iniciativas do que a gente chama aí de espacialização desses dados ou da escuta das crianças e também investigações que tentam construir tanto mapas com essa perspectiva das crianças, mas no cruzamento com indicadores de vulnerabilidade social do território, criando elementos muito importantes para o indicativo das políticas públicas. Eu acho muito interessante a espacialização e a possibilidade de fazer isso de uma maneira compreensível para gestores, para lideranças comunitárias, porque você tem uma forma de compartilhar a produção do conhecimento, democratiza essa reflexão, né? E aí eu acho muito, muito potente essa possibilidade. Também lembrei de um conjunto de experiências sobre crianças em contextos de fronteiras urbanas, né? Que é um pouco do que você estava trazendo agora aqui no final. É muito comum nas metrópoles brasileiras, essas fronteiras entre bairros nobres e bolsões de pobreza. Então, você tem aí essa cidade que é cindida e que é desigual, tem esses espaços e muitas vezes as crianças se encontram ali, muitas vezes esse é o único espaço de convivência entre populações com experiências sociais, culturais muito distintas. Então, são espaços potentes na cidade para se pensar a investigação e para se pensar as soluções, talvez nessa perspectiva também da acupuntura urbana. Assim, eu acho que
Depois nós podemos trocar referências, Paulo, desse trabalho e dessas possibilidades, né? Eu acho que tem um tema que a gente ainda não falou, que é dos deslocamentos das crianças na cidade, um tema também muito caro aos estudos urbanos e da própria mobilidade das crianças. Aí eu acho que é interessante a gente pensar não só que as pesquisas sobre infância e cidade e essa relação e essa centralidade que a escola ocupa acaba por conformar um conjunto de iniciativas de deslocamento, não só a carona a pé ou os chamados caminhos escolares na América Latina, caminhos escolares de várias iniciativas da Colômbia, na Argentina e também na Espanha tem esse nome, mas também experiências que tentam criar nesses espaços de deslocamento e presença das crianças, intervenções urbanas que marcam que aquele é também um espaço ocupado pelas crianças. Isso era uma característica aqui desse programa que eu estudei, da Escola Integrada, mas é também uma característica de outras experiências latino-americanas. Tem projetos na Colômbia muito interessantes de criação, por exemplo, eu lembro agora de um projeto premiado na Colômbia, em que uma escada numa favela, essa escada foi transformada num jogo de trilha, e as crianças subiam e desciam essa escada jogando, e essa escada era exatamente um espaço de divisão territorial de dois grupos, e grupos rivais e ligados ao tráfico. Então, era muito, muito interessante a gente pensar essas formas de intervenção urbana que visibilizam uma certa ideia da infância, que colocam ali a possibilidade das crianças ocuparem esses espaços, né? Também lembrei de outros instrumentos, a ideia, por exemplo, do mapa de calor, que mostra a frequência, o interesse, ou a avaliação que as crianças fazem de determinados espaços, mas também há um grupo de investigações trabalhando com a ideia dos mapas afetivos, né? As cidades sonhadas, as cidades imaginadas, as cidades projetadas pelas crianças, o que elas queriam, o que elas desejassem que tivesse ali. Então é interessante que esses mapas rompem com uma escala cartográfica tradicional, mas trazem uma escala da imaginação, né? E aí nos aproxima de uma outra perspectiva de interpretação do mundo que as crianças podem ter. E isso é muito potente. E aí a ideia também dos desenhos que as crianças fazem sobre a cidade, como elas projetam a cidade, ela está atrelada tanto a uma discussão que é de como é que a criança lida com elementos que são da própria arquitetura, escala, proporção, mas também o uso das cores, tudo, mas também como é que elas podem projetar uma cidade que elas considerem melhor para elas mesmas, né? E aí o processo, por exemplo, de produção dos desenhos numa experiência de investigação, ele é tão importante quanto o resultado, porque as crianças conversam sobre o que elas estão desenhando, os desenhos e as ideias de uma influenciam os desenhos das outras. Então é sempre interessante, talvez, sobrepor os mapas afetivos, os desenhos e tentar ter camadas de análise, né, para se aproximar um pouco mais dessa perspectiva infantil. Eu lembro de um exemplo muito bonito de uma cidade que é muito importante na América Latina sobre essa discussão da infância da cidade, que é Rosário, na Argentina. Vocês já devem ter ouvido falar seguramente. Eu já estive lá algumas vezes. Eles têm equipamentos públicos muito interessantes, construídos a partir da escuta das crianças. Eles têm uma coisa que eu acho genial, que é na prefeitura eles têm uma diretoria ou uma secretaria de pedagogias urbanas. Eu acho que essa é já respondendo um pouco o conceito, a pergunta da Catarina, nessa ideia de como é que também essa perspectiva da criança e a cidade nos ajuda a pensar como é que os processos educativos se dão nesse espaço, né? Mas o exemplo que eu queria trazer é de uma menina de Rosário que diz que a cidade seria melhor, numa dessas estratégias de escuta, que a cidade seria uma cidade melhor se ela tivesse mais borboletas. Que ela queria que a cidade tivesse mais borboletas. E aí isso virou um projeto em instituições em que os arte-educadores fizeram uma espécie de papel artesanal e com as crianças, e nesse papel, na massa do papel, colocaram sementes de plantas e flores que atraíam borboletas, e cortaram esse papel em forma de borboletas, e a cidade passou a distribuir essas borboletas para serem plantadas em vários jardins e quintais da cidade, disseminando a ideia de uma criança que queria mais borboletas na cidade. Parece uma coisa singela, simples, né? Sem impacto, mas é muito bonita, além de ter uma dimensão que é poética, né? Se discuta, isso virou uma grande campanha num determinado momento em Rosário. Acho que são essas sutilezas também que vão invertendo, vão interrogando um planejamento urbano que possa escutar as crianças nas suas singularidades, né? A gente jamais vai ver o mundo pelos olhos das crianças, a gente vai ver o mundo pelos nossos olhos e por um monte de camadas teóricas que a gente, como pesquisador, tem, mas eu acho interessante se aproximar a partir dessa escala, né?
Um outro exemplo que eu gosto muito dessa ideia de escutar as crianças é um exemplo de uma investigação de uma investigação minha no doutorado, em que uma menina que já tinha morado em várias casas e instituições diferentes, porque era era vítima de negligência doméstica, violência. Então, ela já tinha morado no que a gente chama aqui no Brasil de famílias acolhedoras, que é uma família que acolhe uma criança que está numa condição de vulnerabilidade. E também instituições, abrigos, casa-lar. E aí, numa entrevista que eu estava fazendo com ela na escola, passa um caminhão na frente da escola, um caminhão de biscoitos, de uma fábrica de biscoitos em Belo Horizonte, e ela fala, eu já morei em tal lugar, mas eu queria mesmo era morar num caminhão de biscoito. Então, o que significa desejar morar num caminhão que circula pela cidade, que tem doces dentro? Quer dizer, que imaginário é esse de afeto, de acolhimento? Que experiência urbana é essa que ela teria se ela morasse num caminhão em deslocamento? Então, interpretar isso nos exige aí também alguma imaginação antropológica. Vou subverter o termo, para a gente pensar como se aproximar da experiência urbana das crianças com a sensibilidade que as linguagens das crianças nos exigem, né? E aí eu acho que tem um conjunto de iniciativas e experiências interessantes. Lembrei aqui agora, enquanto falava, da experiência do plano diretor do Brincar, que algumas cidades têm feito, que é pensar que se pode planejar na cidade os espaços do Brincar, em termos de tempo e de planejamento de investimento do poder público nos pequenos espaços, na construção dos parques públicos, das praças, mas também em pequenos espaços e itinerários que promovam, que se valoriza o brincar na cidade. E isso está colocado dentro de um plano do município ou da cidade, né? Belo Horizonte, por exemplo, que é a minha cidade, está aprovando essa semana uma legislação sobre o direito ao brincar no espaço público. É uma lei que tem um simbolismo, no sentido de que esse tema vai aparecer nos discursos dos políticos, da Câmara Municipal. É muito interessante operar com os marcos legais, com as iniciativas de implementação de política e com essa reflexão que essas infâncias plurais e singulares nos instigam, né? Assim, é um tema muito que me interessa muito, então eu poderia ficar aqui empolgado falando ainda durante muito tempo. Como não é uma aula, ainda permite que a gente conte esses casos, o que eu acho ótimo. Obrigada, Levindo. Pois é, eu acho que Portugal também tem muito a aprender com o Brasil sobre um plano para o brincar, para o direito a brincar. Acho que seria uma coisa muito interessante a pensar aqui em Portugal. Vocês já foram falando um bocadinho na resposta à próxima questão, não é? Que é a ideia de modelos de cidade, diferentes modelos de cidade e modelos de sociedade também colocam diferentes constrangimentos aos direitos das crianças. Já falaram aqui um bocadinho de segmentação espacial, não é? De governança multinível, pronto, de várias questões relacionadas com os modelos de cidade, não é? Mas pronto, queria ouvirmos um bocadinho sobre isso, sobre esta questão de que diferentes modelos de cidade e sociedade podem criar diferentes constrangimentos aos direitos das crianças. Falaram aqui nomeadamente sobre a questão de centro-periferia, talvez, não é? No planeamento dos espaços urbanos. Quais os principais fatores que, na vossa opinião, e partindo também destas experiências e estudos em Portugal, no Brasil e noutros contextos que tenham estudado ou que tenham estado, mais constrangem e, por outro lado, mais promovem o direito das crianças à cidade? Pensando nesta questão, de facto, de diferentes modelos de cidade e de sociedade. Talvez o Paulo queira falar agora. Sim, bom, esse tema é de facto um dos temas ao qual eu tenho dedicado algum interesse, ou seja, cidades, de várias maneiras, não é? E portanto há aqui muito para dizer. Vamos lá ver o que é que eu posso resumir. Bom, talvez começar por dizer que uma primeira coisa, a cidade, e isto eu digo sempre isto porque não é óbvio,
a cidade é um produto cultural muito recente. Ou seja, a espécie Sapiens sapiens tem 100 milhões, o género Homo tem 3 milhões, as cidades começaram a ser construídas há 10 mil anos. Não é? Portanto, é um produto muito recente. Só em 2007 é que mais de 50% do planeta passou a viver em cidades e é estimável que em 2100, 85% do planeta Terra viva em cidades. Pronto. É um produto cultural. É muito frágil. É feito por nós. É feito e refeito por nós e, como vemos no caso da Ucrânia, mas podíamos ver noutros casos, facilmente destruível, não é? Pode desaparecer rapidamente. Também é importante dizer-se que esta consciência de que é um produto frágil é uma consciência de muito tempo. Ou seja, o próprio mito da Torre de Babel evidencia isso. De certo modo, o próprio mito de Abel e Caim, ou seja, Caim matou o irmão Abel nómada, portanto, matou o seu irmão que era verdadeiramente o outro radical, e depois Caim foi o fundador da primeira cidade. Portanto, a primeira cidade constrói-se na base da exclusão do outro radical. A cidade aceita o outro, mas não o radical. Não é? Isto é a primeira coisa. E, portanto, a cidade é um jogo de sombra e de luz desde sempre. Desde sempre. Temos consciência disso e, mais recentemente, com os filmes, o Matrix, Mad Max, os zombies, os filmes sobre Walking Dead, são filmes que evidenciam a destruição de várias maneiras das cidades. Portanto, são filmes que nos preparam e socializam para a potencialidade da catástrofe iminente se vivemos em cidades. O caso, neste momento, que temos em cima da mesa de Xangai, não é? Em que robôs andam na rua, drones andam no ar, chamando a atenção para as pessoas usarem máscaras, chamando a atenção para as pessoas ficarem dentro de casa. As pessoas têm que fazer 3 PCRs por dia, que é, antes de mais, um sistema de controlo de que elas estão em casa, não é? Portanto, a cidade transformada numa gigante, 26 milhões, numa gigante prisão, é uma distopia que neste momento estamos a viver. Portanto, não é um filme de ficção científica, é real, não é? É real. Portanto, posto isto, nós, claro, fazer e devemos, se calhar, fazer a apologia de bons modelos de cidades e de boas políticas que tenham em conta as crianças. Mas é preciso sempre ter cautela de que a cidade, qualquer que sejam os modelos e as boas políticas que tenham, a cidade é um produto cultural frágil, muito frágil, e aberto à catástrofe. Pronto. Agora, dentro das políticas e dos modelos, bom, isso mudou ao longo da minha vida. Podemos dizer que passámos de um sistema de metropolização para um sistema de metropolização antes de mais. Ou seja, como diz um geógrafo português, o Álvaro Domingues, que acho piada ao que ele diz e parece-me uma boa imagem, a cidade passou de ovo escalfado a ovo cozido, de ovo cozido a ovo estrelado e de ovo estrelado a ovo mexido. E isso é a transição da urbanização para a metropolização. Ou seja, ovo escalfado, a cidade e a periferia é uma só. Não se distingue muito, só temos uma população diurna e noturna. O ovo cozido, já se nota mais a diferença. O ovo estrelado é evidente, os subúrbios. Os subúrbios da cidade, temos 2 populações, a diurna e a noturna. Não é? Ovo mexido, sim,
é a metropolização, a cidade descontínua. Em princípio, temos várias populações e só estamos perante uma verdadeira metropolização quando temos uma população transnacional. Alunos Erasmus, pessoas de negócios, etc. Pronto, portanto, todas as cidades na atualidade procuram duas coisas, eu diria, serem globais e, portanto, uma reorientação global em função da metropolização, e a metropolização é a figura socioespacial da globalização. E, por outro lado, irem os rankings. Os rankings são as novas políticas de cidade. Ou seja, neste momento há rankings para tudo. Portanto, respondendo à pergunta, modelos de cidade são os modelos que a gente quiser. Queremos fazer uma cidade educadora. Há rankings, vemos quais são as melhores, solicitamos serviços a essas agências de rankings que vendem serviços caros e a gente procura passar para os 10 primeiros, os 5 primeiros. Cidade turística, a mesma coisa, não é? Cidade de negócios, a mesma coisa. Cidade amiga das crianças, a mesma coisa, não é? Portanto, cidade do património, a mesma coisa. Cidade educadora. Enfim, neste momento, existem tantos modelos de cidade quantos aqueles que quiserem. Trata-se de uma escolha que é política, ainda que quando falamos de uma escolha política pode ser top-down ou bottom-up. Pode haver movimentos sociais para que uma cidade seja siga mais um determinado modelo e mesmo ajudando os políticos a seguirem determinados rankings. Os rankings são a moeda atual, quanto a mim, a moeda global atual das políticas de cidade. Lembro que antigamente os cientistas sociais tinham algum... Nós fazíamos diagnósticos, o feedback, olhávamos para o passado, analisávamos os problemas. Atualmente, as ferramentas da ciência social estão, antes de mais, ao serviço dos rankings. Eles fazem na mesma esses questionários, só que é um nível mais vasto, e não estão preocupados com o feedback, eles estão preocupados com o feed-forward. Ou seja, o que é que você quer que a sua cidade seja daqui a 5 anos? A gente transforma a sua cidade nisso que você quer. E isto é que é a questão. Pronto. Portanto, nós podemos fazer as políticas de cidade que quisermos, ainda que nós, neste caso aqui, cientistas sociais, académicos, etc., cada vez, eu diria, temos menos peso. Temos menos peso. Dependendo, claro, podemos um ou outro ter um bocadinho mais de peso, mas temos muito pouco peso em relação às grandes agências de serviços que vendem os rankings e que, de facto, promovem com as consultoras o apoio aos políticos para essas. Agora, isto não quer dizer que as universidades não possam, mas teria que ser uma lógica de junção, de rede, por exemplo, para os países lusófonos, não é? Não quer dizer que não se pudesse fazer um ranking específico para o Brasil, para Portugal, para os países lusófonos, um ranking específico para as pequenas cidades. Pode-se fazer, mas é preciso fazê-lo, não é? É preciso que as próprias universidades, não meia dúzia, não um académico, mas que as próprias universidades, enquanto instituições, vejam a importância disso, se juntem e promovam esses rankings. Não é? Para terminar, tem-se falado muito, principalmente na pandemia, de um determinado modelo de cidades. A cidade dos 15 minutos. Não é? A cidade dos 15 minutos. Eu diria que se vive 3 tensões, mais uma vez, para tentar sistematizar. 3 tensões. Uma primeira tensão em termos de governança da cidade. É necessário governar a 2 níveis. A um nível do bairro, é necessário a governança perto dos cidadãos, mas também é necessário a governança metropolitana. Não adianta, por exemplo, no caso de Lisboa, para dar um exemplo, criar transportes gratuitos para os cidadãos, porque
360 mil carros entram em Lisboa todos os dias e não são de cidadãos de Lisboa, são de cidadãos de fora de Lisboa. E, portanto, esses cidadãos de fora de Lisboa teriam que estacionar os seus carros e depois entrar em transportes. Portanto, o problema da governança não é só um problema do bairro, é, por um lado, um problema do bairro, mas, por outro lado, um problema de metagovernança entre municípios. Primeiro ponto. Segundo, a tensão da vida. Pretende-se que seja, se possível, o mais localizada possível. A cidade dos 15 minutos. Mas atenção, porque as pessoas que são imóveis são excluídas. Portanto, as pessoas... há uma relação entre classe social e mobilidade. As pessoas de uma classe alta movem-se para onde querem. Podem estar durante semanas no mesmo sítio, mas depois, se quiserem, apanham um avião, têm o seu carro na garagem, por aí fora. Portanto, há uma tensão, e essa tensão tem que ser bem analisada, entre a localização da vida e o direito à mobilidade. O direito à mobilidade. E a terceira... E esta tensão ainda dentro desta tensão, liga-se a esta, a tensão da vida, entre o transnacionalismo, não é? Portanto, o facto da pessoa poder sair até do país e a transição económica. Ou seja, quando a pessoa está localizada, ter direito à natureza, não esquecer. Ter direito a ter hortas, a praticar a sua agricultura, ou seja, a cidade misturar-se com a natureza. Portanto, nesta segunda tensão da vida, a tensão entre localização e mobilidade, entre transnacionalismo e transição ecológica. E a terceira e última tensão, entre a questão aquilo a que eu gosto de chamar cidade ecuménica, ou seja, a cidade aberta a todas as diferenças. Por um lado, a cidade deverá ser ecuménica, mas, ao mesmo tempo, a cidade adequada para cada um. Portanto, a cidade ecuménica de todos, mas que seja também a cidade adequada a cada um. O espaço público deve ser isso, não é? Um espaço, ou seja, uma praça ecuménica será aquela praça em que eu consigo encontrar o meu espaço, por exemplo, a tomar um café e a ler o jornal, que não é o mesmo espaço dos skaters, que utilizam a mesma praça e que, porventura, à minha frente estão a fazer skate, não é? Estão a andar de skate, que utilizam a mesma praça, mas não é o mesmo espaço. Eu estou a ler o meu jornal e a tomar café, à frente estão as crianças no parque ou noutro sítio, ao lado estão os skaters, e, portanto, num só espaço público, há espaço para todos, mas cada um tem o seu espaço, não é? Ainda que sejam perto aos outros. Portanto, estas três tensões entre governança, vida e abertura, digamos, em matriosca à diferença, não é? Eu acho que são fundamentais para gerirmos a cidade e é complexo, não é? É sempre complexo. Queria dizer uma última coisa, que é, quando há transformação social da parte dos políticos, é obrigatório que os políticos recorram aos cientistas sociais para a socialização para a transformação. A transformação, que de facto é uma decisão dos políticos, não ponho isso em causa, deve implicar a socialização dos cidadãos para a mudança. E isso não pode ser feito por decreto. Não há socialização por decreto. Nós precisamos de transformar as cidades. É uma obrigação e é urgente transformarmos as cidades. Mas é urgente uma socialização, eu costumo dizer num textinho que escrevi, é preciso namorar a mudança. A mudança precisa de ser namorada. Não pode ser imposta por decreto, não é? E, portanto, precisamos de socializar para a mudança
os cidadãos e com os cidadãos. E ver e ouvir o que é que os cidadãos querem em termos de mudança e depois negociar as mudanças. Não é? Já estamos em cima da hora. Obrigada, Paulo. E sei que isto dava, se calhar, mais uma hora de conversa, mas talvez fique para outra vez. Vamos deixar o Luvindo responder a esta questão que o Paulo já falou e também responder ao Paulo, se assim quiser, não é? Sobre a questão dos diferentes modelos de sociedade e de cidade geram também diferentes constrangimentos aos direitos das crianças. Se calhar pode-nos falar de cidade educadora ou de outros modelos de cidade, não sei. E depois, se calhar, em seguida, cada um vai dizer apenas o que desejar para finalizar e não faremos as questões todas porque já estamos assim nas 8, já são 8 da noite. Ok? Já faço aqui uma fala mais objetiva e já sendo uma fala final, porque eu também gostava de ouvir você, Eunice e Catarina, fazendo aí uma costura da nossa conversa, seria Isso interessante. já não vai dar para hoje. Costura não, costura de conversa, Pois. isso será para outras tantas. Mas acho que o que está em jogo, e eu não vou fazer uma síntese assim tão extraordinária quanto a do Paulo pelo tempo, porque o Paulo é de fato brilhante, mas eu acho que o que está em causa é a gente, no debate do direito à cidade, discutir direito a qual cidade, não é? Quer dizer, se nós estamos discutindo o direito das crianças à cidade, a gente também precisa discutir que cidade é essa que nós queremos que as crianças possam ocupar, acessar, e participar da sua construção. Né? Então, acho que bom que nós temos esses interesses em comum e temos pensado as interfaces entre as investigações. Eu acho que é interessante trazer aí, né, a partir da minha experiência, sobretudo a partir da realidade latino-americana, que a cidade também é disputada e que nós temos projetos de disputa quando pensamos as cidades, então que há de fato os rankings e os grupos interessados em ter uma lógica, né, de privatização do espaço público. Eu acho que nós temos percebido isso, algumas ideias, a Eunice, por exemplo, trabalhando com a ideia da gentrificação verde, né, e desse conceito, dessa ideia dos espaços de natureza. Nós temos visto todo um debate, por exemplo, sobre o espaço da infância e sobre a relação criança e natureza, e temos visto que são os bairros, no contexto latino-americano, que as crianças urbanas que têm mais acesso a espaço de natureza são as crianças das elites, considerando que os empreendimentos imobiliários de mais valor estão mais próximos desses espaços de natureza. Então, toda essa perversidade. Eu acho que o que temos aprendido também é que essa disputa pela cidade se dá muito a partir das experiências dos coletivos urbanos e movimentos sociais, no caso do Brasil, as ocupações urbanas, os quilombos urbanos, e aí a participação infantil tem uma relevância muito grande, não na perspectiva de um simulacro de participação, mas talvez na perspectiva aí do que o Manfred Liebel chama de uma participação desde baixo, e a gente tem aprendido aqui como que essa participação e como os movimentos sociais também como intencionalidade formativa e como uma formação política das crianças, nesse encontro do universo adulto e infantil, tem ajudado a planejar, a disputar, a interrogar esses diferentes modelos de cidade. Então, muito obrigado, espero que a gente tenha outros espaços de troca, de aprendizado, também presenciais, e que essa conversa possa ter colaborado, que tenha atendido aí a expectativa de vocês quando planejaram esse encontro. Muito obrigado. Bom, eu penso que só temos que vos agradecer. Eu penso que realmente este formato, mas é suspeita uma das co-organizadoras dizer isto, mas efetivamente este formato não tão restritivo às vezes, não é, do formato clássico das comunicações, permitiram-nos, penso, dar conta de mapear os vossos próprios encontros de investigação que fazem no campo, né? Partilharem os vossos saberes e as vossas experiências relativamente à questão da infância e das desigualdades e das questões das cidades. E penso que também ao longo desta hora eu estava a vos ouvir com muita atenção e estava a pensar o quão é importante continuar a investigação e recolher os vossos trabalhos, as investigações que se vão produzindo no campo, e aqui os vossos e também os da Eunice, como é óbvio, porque, por um lado, se é verdade que os constrangimentos são muitos e as restrições à vida das crianças exprimem de alguma forma a complexidade das realidades sociais contemporâneas e das cidades contemporâneas, também é verdade que há fatores de possibilidade da cidadania da infância nas cidades, não é?
E, portanto, esta ideia de horizontes de possibilidades, de uma concretização da utopia, não é? Como diz o Boaventura, também de alguma forma vocês trouxeram, não é? Eu concordo com o Paulo, a crítica é importante, também é o nosso trabalho enquanto cientistas, mas também no sentido de contribuir para que as coisas mudem, não é? Que efetivamente as crianças deixem de estar nas margens e deixem de ser afónicas e invisíveis na cidade. Portanto, só tenho que agradecer, gostei imenso desta hora e um quarto que tivemos junto, muito obrigada. Uma nota pessoal, obrigada a ambos, mas queria também deixar uma nota pessoal de agradecimento à Eunice. Tem sido muito bom trabalhar com a Eunice ao longo destes últimos anos. Eu costumo brincar e ela vai perceber que é uma moura de trabalho. E, portanto, tem sido muito interessante o projeto CRICITI, também porque nos aproximou a todos, não é? Por isso é que nós também estamos aqui hoje, e aquilo que são, não só os produtos no sentido neoliberal do termo, mas aquilo que são os encontros que também nos proporcionaram este projeto. Portanto, obrigada a ambos, obrigada Eunice, tem sido um gosto fazer o caminho contigo. Igualmente, Catarina, aliás, tu também és uma moura de trabalho, por isso, se calhar, este evento não foi feito mais cedo, não é? Ou outros eventos contigo, mas tens colaborado com as escritas de artigos imenso. Eu acho que, de facto, este evento para mim foi muito interessante perceber como é que duas pessoas que vêm de áreas diferentes, porque o Levindo vem sobretudo de uma área da educação e da infância, e o Paulo vem das políticas públicas e da antropologia, sociologia, pronto, urbana, é um bocadinho diferente. Mas como é que ambos manifestaram um grande interesse e entendimento mútuo, não é? E um diálogo que poderia ser mais longo, mas não temos tempo. E depois salientar a questão de facto, não tivemos tempo muito, só abrimos um bocadinho, mas há realmente aspectos comuns, mas há aspectos muito diferentes das realidades de Portugal e do Brasil e das questões da desigualdade e dos direitos das crianças. E a maneira como a cidade está planeada, pronto, e as desigualdades urbanas estruturais nas cidades, nas grandes cidades. Há de facto aí diferenças e se calhar, pronto, teríamos que explorar melhor isso em eventos futuros e nomeadamente sobre a questão da gentrificação, sobre a questão do centro-periferia, só a título de um exemplo muito pequenino, por exemplo, no paper que vai sair também é com a Catarina e com a Maria sobre Belém, que vai sair no Children, Youth and Environment, um dado bastante interessante que surgiu nas entrevistas com os frequentadores, com as famílias, os pais de crianças pequenas que frequentavam Belém e o Jardim Vasco da Gama. Um dado muito interessante que saiu foi o facto, e também saiu, aliás, surgiu noutros contextos, o facto de algumas pessoas dizerem que na periferia há às vezes espaços mais amigos das crianças. Há parques mais interessantes para as crianças do que este que é no centro da cidade de Lisboa. Pronto, isso é uma questão. Outra questão interessante que saiu é que o turismo tem aspectos negativos e tem aspectos positivos, não é? É uma realidade complexa. Portanto, por um lado, há frequentadores de Belém que acham que não, o turismo valorizou a cidade. E a ideia de ir a Belém não é só ir para o parque com as crianças, mas é ver as atrações de Belém e também muito porque há também mudanças com o turismo. Mudanças positivas. E muitas vezes também a escolha de Belém não é uma escolha feita pelas crianças, é uma escolha feita pelos pais. Portanto, as crianças também têm pouca voz ainda onde é que vão a estes espaços. Haveria muitos aspectos aqui a falar, a questão que o Paulo disse realmente merece maior investigação, a tal questão de que há, eu também já ouvi isto em relação a outros países, de parques infantis que são abandonados e que não são usados. Já ouvi em conferências internacionais em relação a outros países na Europa. Esta problemática é importante e realmente tem que ser pensada. E normalmente sim, são em bairros degradados ou porque são ditos mal frequentados, são vistos como inseguros e portanto há um medo relativamente a estes espaços também. Ou então estão mesmo a nível dos materiais estão cada vez mais degradados. Isso é uma questão também que é preciso acompanhar, ver, porque mesmo em zonas centrais da cidade, se não houver uma boa
se não houver este cuidado permanente, os espaços e os materiais, nomeadamente os materiais para crianças, podem se degradar e podem até ser perigosos. Pronto, isto também é uma questão a ver. Mas eu não tenho tempo de estar aqui a falar. Obrigada a vocês. Obrigada a ambos. Obrigado também, acho que foi muito interessante.